Olá pessoal, aqui quem fala é Matheus, hoje dando continuidade ao curso de PHP. Na aula de hoje veremos o que são variáveis, como utilizar e para que elas servem. No caso, já deixei aqui o servidor web já sendo executado, mudei somente a porta de 80 para 8080, certo? Vou lá para a pastinha htdocs, onde criei já aqui um arquivo chamado variáveis.php. No caso, como não é o nome index, né, index.php, no caso eu vou ter que colocar lá o nome lá no browser quando eu for chamar esse arquivo. Vou abrir ele aqui com o Sublime Text. Abrir ele aqui no Sublime Text. Pronto. Aí no caso, para que no caso eu utilizaria variáveis no meu programa. Digamos que eu queira, vou precisar no meu programa utilizar o mesmo valor diversas vezes. Digamos que eu preciso utilizar o valor 5 diversas vezes no meu programa, fazer um cálculo matemático, por exemplo. Aí no caso, toda vez eu teria que informar o valor que eu estaria utilizando, que no caso é o valor 5. E no caso, as variáveis, elas são o quê? São posições na memória que podem armazenar determinado valor durante um período de tempo, que no caso esse período de tempo só está ativo, né? As variáveis só estão ativas enquanto o programa está em execução. Após que o programa finalizar sua execução, as variáveis são apagadas da memória, no caso da memória RAM. Aí no caso, como eu crio uma variável utilizando a linguagem PHP? Digamos que eu vou precisar utilizar o número 5 diversas vezes no meu programa. Então eu posso criar uma variável para armazenar o número 5. Para criar uma variável, né, no PHP eu tenho que utilizar o cifrão, símbolo do cifrão, e eu tenho que dar um nome a essa variável. Por exemplo, vou dar o nome de minha variável. Deu o nome da variável de minha variável, certo? No caso, o nome da variável, ela não pode conter espaços, ela não pode ter caracteres especiais além do underline, ela pode ter somente de caracteres especiais o underline. Elas podem conter números, mas somente após a primeira letra, que no caso é essa daqui. No caso, o primeiro caractere da variável, né, não pode ser um número. Eu não posso começar minha variável com um número, assim. Minha variável não pode se chamar minha variável. Ela poderia ser, no caso, assim. Isso é uma variável válida. Mas se minha variável começar por número, ela não pode. O nome da minha variável ela pode começar com underline. É o único caractere que é permitido conter no nome de uma variável, é o underline. Ela pode começar com underline e pode conter o underline no decorrer do nome da variável, certo? Não pode conter acentuação, nem espaço, nem caracteres especiais fora o underline, certo? Pronto. Criei essa variável aqui chamada de minha variável. E no caso eu só criei essa variável. Essa variável não possui valor nenhum. No caso, se eu quiser armazenar determinado valor nessa variável, eu vou ter que utilizar um operador de atribuição para atribuir um valor a essa variável. O operador no PHP que realiza a atribuição é o operador de igual. E depois, após informar o igual, eu tenho que dizer o valor que eu quero guardar, no caso é o número 5. Aí no caso ele vai pegar o 5 e vai atribuir a essa variável, ele vai guardar o valor 5 nessa variável, né, de nome minha variável. E para finalizar a instrução, tenho que utilizar o comando ponto e vírgula, certo? Aí no caso aqui, vou só mostrar para vocês que aqui eu criei uma variável, certo? Salvei o arquivo, vou apertar Ctrl S e vou lá para o browser. Abrir aqui o Google Chrome. Já coloquei aqui o localhost 8080 e já passei o nome do arquivo, né, que é variáveis.php, certo? Então, variáveis.php.
Passei lá para o browser. Vou atualizar aqui e percebo que o programa não fez nada, né? Porque no caso ele só criou a variável. Meu programa está criando uma variável. Após isso ele não faz mais nada. E após isso ele finaliza o programa. No caso ele apagou aqui. Quando ele chegar aqui, ele vai apagar todas as variáveis que foram criadas. No caso aqui eu quero que ele imprima o valor dessa variável. Vou colocar aqui somente o echo, certo? Que é o comando que escreve na tela. E após o echo eu vou informar onde está guardado determinado valor, que no caso é na variável cifrão minha variável. Para finalizar a instrução, vou utilizar o ponto e vírgula. Certo? Aqui ele está dizendo que imprima, né, escreva na tela o valor que está guardado na variável chamado minha variável. Certo? Salva aí. Vou tirar para o browser e vou executar agora. Aqui, imprimiu o número 5. Certo? Aí pessoal, como o próprio nome diz, como o próprio nome diz, as variáveis, o próprio nome diz que é uma variável, as variáveis permitem que eu possa alterar o valor delas. Por exemplo, aqui eu disse que a variável, né, chamada minha variável, tem um valor de 5. Eu poderia dizer também que essa minha variável, ela poderia ter aqui embaixo, chamar ela novamente minha variável, e vou guardar outro valor nela. Vou chamar de guardar nessa variável o valor de 7. Ponto e vírgula. Se eu atualizar lá no browser, o que é que vai acontecer? Ele vai mostrar o valor de 7. O que é que ele fez? O que é que meu programa está fazendo? Ele guardou o valor de 5 aqui. Após isso, o que é que eu fiz? Eu chamei a variável novamente, sendo que eu estou guardando outro valor. Ele vai apagar o valor anterior e vai sobrescrever, né? Apagar e atribuir um novo valor. E aqui eu estou imprimindo o valor atual que está guardado nesta variável. No caso aqui, vou fazer duas impressões. Vou fazer assim: um eco aqui e um eco lá embaixo. Aí ele vai imprimir, certo? 57, né? Ele imprimiu junto, né? Porque eu não coloquei uma quebra de linha. Vou colocar aqui no meio um BR, certo? Que nós vimos na aula anterior. Para que ele serve. Tag BR. Vou colocar aqui somente para quebrar uma linha, certo? E aqui eu tenho impresso, né, o 5 e o 7, certo? Certo, pessoal? E agora aqui eu imprimi o valor da variável. Imprimi aqui o 5 e imprimi o 7. E no caso, se eu quiser ver o tipo dessa variável, posso utilizar aqui o var underline dump e colocar aqui, ó, cifrão minha variável. Vou fazer a mesma coisa lá para a de baixo aqui. E as variáveis, elas no caso do PHP, as variáveis elas são dinamicamente tipadas. O que quer dizer isso? Que no caso tem linguagens de programação que são tipadas e tem linguagens de programação que são dinamicamente tipadas, que é o caso do PHP. Como assim, Matheus? No caso, tem linguagem de programação que eu tenho que criar uma variável com um tipo de valor que ele pode armazenar. Por exemplo, se eu quiser uma variável que guarde, né, valor inteiro, no caso quero valor um número inteiro, por exemplo, número 5 é um número inteiro. Eu teria que criar uma variável que armazena somente números inteiros. No caso, eu teria que fazer assim, int nome da variável, e atribuir, né, no caso, um valor qualquer. No caso do PHP, eu não preciso declarar, né, o tipo dessa variável. Ela vai se ajustar, a variável vai se ajustar, vai mudar o tipo, né, colocar um tipo de acordo com o valor que eu guardar nela. Se for um tipo inteiro, ele vai mudar, vai colocar por padrão o tipo da variável como inteiro, que é o que eu vou mostrar agora utilizando o var underline dump, né? Já que ele me retorna o valor, que ele vai mostrar o valor e ele vai mostrar o tipo de valor que minha variável está guardando. Vou salvar aqui e vou executar lá no browser. E aqui ele mostrou 5. Aí colocou aqui do lado, né, int de valor
5, né? Ele disse aqui o valor e diz que é um valor inteiro. Vou colocar só aqui um BR, uma quebra de linha, e aqui também outra quebra de linha. Vou deletar novamente, e aqui está mostrando o tipo e o valor que essa variável está guardando. E como o PHP é dinamicamente tipado, ele vai se ajustar, né? Ele vai ajustar o tipo da variável de acordo com o valor que eu colocar nela. Por exemplo, digamos que eu queira colocar um valor com casas decimais. Vou colocar aqui, pronto, 7.53, por exemplo. Um número que agora deixou de ser um número inteiro para ser um número real, né? Com casas decimais. Vou salvar e vou executar. Vocês vão perceber quando eu atualizar aqui que ele vai mudar o tipo de int para float. Ele mudou aqui, ó, para float. Float, no caso, são variáveis que armazenam números com casas decimais, né? No caso aqui está armazenando o ponto 53, né? As casas decimais aqui. Aí no caso, no PHP temos o tipo float e o tipo double. O tipo float, ele armazena números com casas decimais, e o double também. A única diferença entre eles é que a precisão, né, o número de casas decimais que cada um aceita é diferente. O float aceita muito menos casas decimais quando comparado com o double. O double tem uma precisão muito maior de casas decimais. E poderíamos aqui também, né, aqui começamos com o número inteiro, depois fomos para o número real. Só realizar a cópia disso daqui. E podemos, né, armazenar uma cadeia de caracteres, né, um string. No caso aqui vou colocar meu nome é Matheus. Meu nome é Matheus. Fechar a string aqui, certo? Vou imprimir o valor dela e eu quero que ele me mostre o tipo também. E aqui ele colocou. Porque não coloquei aqui uma quebra de linha. Certo? E aqui ele imprimiu certinho. Meu nome é Matheus, que eu coloquei lá. E já disse aqui, ó, que é uma string, uma cadeia de caracteres, e que tem 19 caracteres, né, contando com os espaços, certo? Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima aula.